Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel Coaching. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a função arrumar. Bem, para exemplificar ela, eu tenho uma tabela com alguns nomes. Em alguns casos, os nomes inseridos podem estar inseridos de uma forma incorreta. E mesmo se eu vier aqui em formatação e selecionar o meu nome e, por exemplo, centralizar a célula, eu ainda assim não vou ter um resultado interessante. Isso porque, às vezes, você pode ter inserido o seu dado da maneira errada, ou principalmente ter importado esses dados de algum outro lugar e essa importação não ficou adequada. Como, por exemplo, você importar esses nomes de um arquivo TXT para o seu Excel e acontecer esses problemas. Geralmente ocorrem quando ele acrescenta um número maior de espaços com relação a nome e sobrenome. Por exemplo, aqui. Então aqui temos o primeiro nome com a formatação correta, um espaçamento separando o nome para sobrenome. Já a partir da segunda, temos alguns casos, como por exemplo, um espaçamento maior entre nome e sobrenome, um espaçamento maior antes mesmo de começar o nome, um espaçamento depois. Então, para resolver isso, a gente vai chamar uma função no nosso Excel, chama a função arrumar. Para isso, basta digitarmos o igual, que o Excel entende que a gente vai colocar uma forma que vai realizar uma operação. Chamamos a nossa função que se chama arrumar e ela pede um parâmetro de entrada que é o parâmetro de texto. A gente seleciona, no caso, a nossa coluna de nome como entrada, digitamos Enter para completar a nossa função e pronto. Vocês viram que nesse primeiro exemplo aqui aconteceu que não houve alteração. Isso porque o nome já estava na formatação correta, com apenas um espaçamento. Mas se eu aplicar ele para, por exemplo, essa segunda linha, a gente vai começar a perceber que ele realizou a nossa alteração. Então ele fez uma correção no número de espaçamentos que existem no nosso texto. Da mesma forma, eu posso aplicar para toda essa coluna aqui, que todo o texto da coluna será corrigido. Então isso auxilia muito a gente na questão de organização e interpretação da nossa tabela. A gente consegue fazer essas correções de uma maneira bem simples e direta.